Não, não vou opinar, não. Vou esperar a Não? resposta. Vamos lá, vamos então. Agora ela falou que seria a letra C, pelo fato de ter um valor passivo, tá? E tá certinho, e é justamente por essa razão mesmo, certo? Quando eu falo assim, né, a vida é um hospital onde cada enfermo tem o desejo de troca de cama, então, no caso, a cama foi o quê? Trocada. Então, nesse caso aqui, ela não sugere valor ativo, né, o termo, vai ter valor passivo, exatamente. Por esse motivo é que essa ideia, é que vai ter essa classificação, né, de termo como complemento nominal. Por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro caso, não seria porque o mosquito é uma pequena criação da natureza. Então, essa natureza pressupõe que a natureza foi que criou. Então, valor ativo. Já não poderia ser complemento nominal, certo? Nesse caso aqui, não é a saída do porto que determina o sucesso de uma viagem. No caso, determina o sucesso de uma viagem. Então, uma viagem, no caso, que vai estabelecer esse sucesso. De certa forma, dá uma ideia também ativa, não passiva. Aqui, a vida é uma obra de arte. O valor aqui não é questão de passivo ou ativo, mas é a questão de o quê? De qualificar, né? Então, tem valor geralmente qualificativo. A obra artística, por exemplo, toda locução toda locução adjetiva que pode ser substituída por um adjetivo, então já sei que é um adjunto adnominal, certo? Tem um valor qualificativo. E aqui eu sou parte de tudo. Aquela questão, né? Não tenho, não há uma ideia, né, passiva, nada, porém, como se tivesse um valor também adjetivo. Eu sou uma parte total, né? Uma parte uma parte total de tudo, estabelece essa ideia, né? Então, nesse caso, um valor também adjetivo. Por isso aí, letra C, tá? Justamente por essa razão que a colega já colocou, pelo valor passivo que tem dentro do contexto. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa questão? Vocês queiram levantar? Alguma observação? Tranquilo, né? Vamos lá. Próxima questão. No texto, não poderemos ter esperança de solucionar os problemas verdadeiramente sérios. O trecho, de solucionar os problemas verdadeiramente sérios. Aí, sobre esse trecho, podemos dizer o quê? Exprime uma circunstância de modo para poderemos ter, exprime uma circunstância de modo para ter esperança, completa o sentido do termo abstrato esperança, completa o sentido da expressão poderemos ter, ou exprime uma circunstância de finalidade para ter esperança. O que vocês acham? Vejam direitinho, analisem e deem seus palpites. Letra C, porque é um substantivo abstrato. Vamos lá, mais alguém? Tem algum palpite? Alguma ideia de qual poderia ser a resposta? A gente analisa. E eu acho que também requer um complemento nominal. Uhum. Podemos ir? Podemos ir? Vamos lá então, tá? Ó, exatamente como a colega falou. E o raciocínio dela tá certíssimo, certinho mesmo. Ele completa, né, o sentido de um termo abstrato, que é esperança, e justamente como ela falou, é um complemento nominal, né? Então, nesse caso aqui, já descartaríamos a letra A letra B e a letra E, pela questão de exprimir circunstâncias, só se fossem só adjuntos adverbiais, o que expressa a circunstância é adjunto adverbial. Eu já descartaria essa possibilidade. Só seria mais por aqui mesmo, a questão de completar sentido, seria um complemento. Só que analisando, aí aqui a gente consegue perceber, ter a clareza, né? Completa o sentido de um termo, do termo abstrato esperança, ou completa o sentido da expressão poderemos ter. Né? Então, esse
de solucionar os problemas realmente sérios, não está complementando ter, poderemos ter. Então, não poderemos ter, de solucionar, então já não caberia nesse sentido, né? Então, nesse caso, realmente está complementando aí, ó, o sentido, né, do termo abstrato esperança. Porque quando não pode ter esperança, não pode ter esperança de alguma coisa. Então, justamente, esse alguma coisa que é o termo que foi aí destacado. Beleza? Complemento nominal. Certinho aí a análise da colega. Tá? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque funciona como uma exemplificação do texto, razão pela qual está separada por vírgulas. Então, vocês vão analisar dentro de cada alternativa, tá? O texto dentro de cada alternativa. Vocês vão dizer qual é a alternativa em que a expressão em destaque funciona como uma exemplificação do texto, que já está aí dentro na alternativa, cada alternativa. Aí está dizendo ainda que essa é a razão pela qual ela está separada por vírgula ou vírgulas. Eu acho E aí? a letra B. Acho que é a letra B. Eu também acho que é B. B. Mais alguém tem algum palpite? E sua resposta? Vamos lá, podemos abrir então? Vou abrir, tá? Certinho. Letra B. É o que está justamente trazendo, é um exemplo de exemplificação dentro do texto. Quando fala assim, ó, atividades rotineiras nas fábricas, como instalar uma peça, né? Então, só essa questão desse como já dá essa ideia de exemplificação. Poderíamos colocar, por exemplo, como instalar uma peça, por exemplo, hoje podem ser feitas, né? Então, é uma espécie de exemplificação, sim. Por isso, a letra B, certo? No caso aqui, a cada ano, cadê o tracinho aqui? Esse aqui, a cada ano, seria uma adjunta adverbial de tempo. Esse aqui, diante desse cenário, muitos especialistas vêm perguntando, né? Então, no caso da ideia de vem se perguntando, então, diante desse cenário, então, dessa forma, dá a ideia também de modo, também circunstância adverbial. Aqui, não é se o trabalho é manual, mas se as tarefas executadas pelas pessoas são repetitivas. Então, aqui já é uma oração coordenada, sintética adversativa, pelo uso do mais, ideia de oposição. Um famoso estudioso, aí, de Oxford, no Reino Unido, analisou, aqui já é um aposto, mas não é, cadê? O aposto não, perdão. Aqui já é um adjunto adverbial, mas é também de lugar, também, circunstância adverbial de lugar. Então, nesse caso aí, por isso que não poderia ser uma ideia de exemplo de nada, tá? Nesse sentido. Vamos lá. Próxima questão. Tem um texto aí, né? Um poema. Aí a pergunta é a seguinte: a respeito dos aspectos gramaticais desse poema, julgue o item a seguir. O nome próprio Carlos Góes, né, que está aqui marcadinho aqui no texto, esse aqui. O nome próprio Carlos Góes funciona como o núcleo do termo professor Carlos Góes. E aí, tá certo ou tá errado? O que é que vocês dizem? O núcleo seria professor apenas? Uhum, como nós vimos na explicação. Errado, professor. Exatamente. Tá errado. Erradíssimo. Porque
Porque quando nós temos esse termo onde nós temos o aposto especificativo, que é o caso do nome próprio aí para Carlos Góes, no caso ele é o aposto. Se é aposto, ele é o quê? Dispensável. O que é dispensável não pode ser considerado núcleo, tá? Então, o núcleo vai ser sempre o termo genérico, né? Ao qual vai ser acrescentado o aposto, beleza? Isso a gente viu lá na explicação. Então, fiquem ligadinhos nisso aí, certo? Então, vocês captaram bem aí. Uma questão dessa, vocês não erram mais, não erram nunca. Show. Vamos para a próxima. A opção cujo termo sublinhado exerce a função de adjunto adnominal por ser o agente do termo anterior é... Eita. Vamos ver aí. Vocês vão me dizer qual é a alternativa aí. Que o termo sublinhado tem função de adjunto adnominal por ser agente do termo anterior a ele. Vejam aí e me digam. Palpite de vocês. Deixa eu só dizer uma coisinha para vocês, tá? Essa é da FGV, viu? Eu acho que é a A, posso até estar errada. Certo. Seu palpite é na letra A. Vou dar um chute aí. Olha, os chutes no CESP são perigosos. Vamos lá, gente. Vocês, os demais. O que vocês acham? Ninguém vai querer dizer seu palpite mais, para a gente poder analisar. E aí, eu posso analisar já. Anotar a resposta. O que vocês dizem? Estão pensando mais um pouquinho? Estão analisando? Posso? Estou aguardando vocês dizerem aí. Podemos ir para a resposta? E analisarmos a questão? Vou entender que sim, tá? Vamos lá. Vou soltar aqui a resposta. Ó, qual seria a resposta? Vamos entender por que agora, né? Olha só. A questão foi o seguinte. Perguntou qual era a alternativa em que esse termo sublinhado, no caso, cadê? Aqui, né? De criminalidade, que foi a questão da resposta. Esses termos sublinhados, no caso, exercer função de adjunto adnominal por ser agente, cadê? Por ser o agente do termo anterior a ele. No caso, o termo anterior seria aqui, ó, índices. Lembra que a gente sempre vai pela questão do quê? Do valor de substantivo. É substantivo, sempre se refere ao substantivo, tá? Então, nesse caso aqui, como é adjunto nominal, sempre se refere ao substantivo. Então, autos, como é um adjetivo, então não é o que vai estabelecer relação com o adjunto adnominal. Vai ser o índices, que é o substantivo. Então, nesse caso, a pergunta foi, está dizendo que esse termo aqui, ele tem valor, né? Valor ativo, por isso é considerado um adjunto nominal. Vamos entender, então, aqui. Gente, como foi até no início para vocês. Lembrem que isso é questão da FGV. A FGV é... Então, né? Eu acho pior do que o CEF, viu, gente? A FGV, misericórdia. Porque ela traz uma viagem do ponto de vista semântico que é, caramba, é semântica pura. É muita questão interpretativa mesmo. E a FGV, ela traz realmente uma compreensão bem
às vezes, bem surreal mesmo, né? Das coisas. Ele traz uma viagem da explicação gramatical que eu fico assim, caramba. Eu fico olhando, eu falei, caramba, miserável extraiu isso desse assunto, né? Que você fica que ela justamente ela pega muito pela questão semântica. Então, olha só. Aqui tu não analisa de cara a questão do valor agente, não. O valor ativo não é de cara, não. Aqui é do ponto de vista de análise mesmo. Olha só a ideia aqui que foi. Quando eu falo altos índices de criminalidade, onde é que está aí essa questão desse valor ativo? Onde é que esse termo exerce essa função de agente? Olha só a ideia, tá? Para vocês chegarem a esse raciocínio. Os altos índices de criminalidade, beleza. Então, esses altos índices são provocados por algo. É algo que promove. Então, se promove, tá o quê? Agindo. Promover algo é agir em relação a alguma coisa, né? Você fazer algo. Então, nesse sentido, é que está esse valor ativo. É um agente. Meu Deus. Estão percebendo como são maldosos mesmo? Ou banca maldita. Ela pega pela questão, você tem que extrair o raciocínio de uma maneira assim, cara, eu vou ter que fazer aquele rodeio, imaginar como pode chegar a esse raciocínio. E realmente isso é por essa lógica, né? Então, é a criminalidade que promove os altos índices. Por isso, esse valor agente. Não é a criminalidade que faz alguma coisa, está fazendo, realizando uma ação, mas ela promove. Então, se ela promove, então é um agente desse termo anterior. É quem promove esses altos índices. Então, é nesse sentido, essa perspectiva que está essa ideia, né, de agente, de criminalidade como um agente. Perceberam? Professora, eu vou ter que assistir essa aula novamente depois, porque eu acho que eu perdi algumas coisinhas assim. O adjunto adnominal da ideia de agente ativo, é isso? O senhor poderia me explicar novamente? Essa ideia de ativo e passivo, né? Pronto. Quando nós dizemos, por exemplo, que é agente, a ideia é ativa, então nós temos um adjunto adnominal. Quando o termo, né, no caso, que está referente ao substantivo, ao nome anterior, estabelece uma ideia passiva, aí é complemento nominal. Deixa eu mostrar um exemplo aqui mesmo, na questão aqui mesmo, tá? Olha aqui. Vamos para essa letra A? Ó, reestruturação de seus sistemas de segurança. Nesse caso aqui, o sistema de segurança não tem valor ativo, Por quê? Quando eu falo reestruturação de seu sistema de segurança, é como se eu dissesse, o sistema de segurança, eles foram reestruturados. Então, o valor é passivo, não é ativo. Ok. Certo? Nesse sentido. Então, como, por exemplo, aqui, repressão à violência. Então, a violência não fez nada, mas quando eu falo repressão à violência, é porque a violência ela foi reprimida. Então, ela sofre ação. Então, é valor passivo. Sempre que for valor passivo, complemento nominal. Valor ativo, adjunto adnominal. Certo. Tá bom? Ótimo. Mais alguma dúvida, gente, dessa questão? Vamos para a última já. A gente está passando só um pouquinho da hora, mas tá valendo a pena, né? Só um pouquinho. Vocês têm paciência um pouquinho, porque é bom de pegar esses detalhezinhos. Mas vamos para a última questão agora, tá? Prometo não extrapolar tanto tempo. Olha só, essa é a última questão. Assinale a opção que indica a frase em que a forma adverbial mente, né? A forma adverbial mente, mostra uma formação diferente das demais. Isso aí é um assunto não só que trabalha com adjunto adverbial, como trabalha também processo de formação de palavras, tá, gente? Vamos ver se vocês conseguem perceber já de cara. Aí está dizendo que a opção em que a frase, em que a forma adverbialmente, quando fala forma adverbialmente, são todas que são terminadas em mente, todas estão destacadas, tá? Tem uma entre elas, né, dentre elas, que foi formada de maneira diferente das demais. 4 foram formadas da mesma maneira, mas uma foi formada de maneira diferente. Isso tem a ver com o processo de formação de palavras.